Tenho medo que a graça de Deus passe e eu não a perceba. Com essas palavras que nós iniciamos a reflexão diária da Palavra de Deus, que pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, nesta terça-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Este grande santo da Igreja referia-se a este medo de que a graça de Deus passasse e que a gente não percebesse. Vamos juntos rezar e entender o porquê hoje a palavra nos faz pensar sobre isso, como fez Santo Agostinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é segundo São Mateus, capítulo 11, versículos do 20 ao 24. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje fala de algumas cidades. Jesus cita algumas cidades. Corazim, Betsaida, Tiro, Sidônia, Cafarnaum, Sodoma. Várias cidades são citadas aqui no Evangelho. Jesus cita essas cidades porque elas haviam sido, principalmente Corazim, Betsaida e Cafarnaum, haviam sido as cidades que tinham testemunhado a maioria dos milagres de Jesus. Ou seja, poderíamos pensar, povo privilegiado, por ter tido a graça de serem testemunhas dos milagres do Senhor. Porém, há um ai de ti desferido a estas cidades. Por quê? Porque, sendo testemunha da graça de Deus, elas não se converteram. As pessoas, claro, a cidade não se converte, se diz as pessoas desses lugares não se converteram. E por isso nós começamos com esta frase. É preciso sim estarmos atentos e perceber se a graça de Deus está passando na nossa vida e nós não estamos dando atenção a ela. É um perigo nós nos desviarmos do canal de graça, da fonte de graça que Deus tem para nós. Jesus fala pesado contra essas cidades, porque eles tiveram a oportunidade. A graça de Deus passou ali aos olhos deles. Quantos milagres, quantas curas, quantos prodígios realizados ali naqueles lugares. E ficaram por isso. Podemos dizer, na linguagem atual, ficou no vácuo. Não teve aproveitamento nenhum. Porque todo sinal de Deus ele quer promover e quer provocar algo em nós. Se não está provocando algo em nós, as maravilhas de Deus ao nosso redor, temos que ter cuidado.
se não está surtindo efeito em nós a palavra de Deus, se não está surtindo efeito em nós a força dos sacramentos, e se nós não buscamos estes sacramentos, significa que a palavra de Jesus deve ser voltada para nós no tempo de hoje. Jesus cita cidades que eram tidas como cidades de pecadores, que foram até destruídas pelo pecado do povo. Jesus diz, olha, se isso tivesse sido feito lá, essas cidades estariam existindo até hoje, essas cidades não teriam sido destruídas, porque elas não tiveram essa oportunidade. Se desfizeram nos seus próprios pecados, nos seus próprios erros. Mas vocês tiveram essa oportunidade. Aí nos vem aquela palavra de Jesus que deve tirar o nosso sono. Que muito foi dado, muito mais será cobrado, muito mais será exigido. Então, cuidado. Cuidemo-nos para que a graça de Deus passe e que nós não a percebamos. E quando ela passa, e ela passa sempre em nossa vida, nós vamos junto dela. Vamos viver essa vida na graça. Fazer com que os sinais que são manifestados a nós sejam proveitosos para a nossa salvação. Para não ouvirmos aquilo que Jesus hoje profere contra essas cidades, seja voltado para nós. Que a palavra de Deus hoje seja este sinal, e é sempre o sinal da graça de Deus na nossa vida. Por isso peçamos ao Senhor que Ele toque o nosso coração com a sua palavra, para que nós possamos nos converter a cada dia. E que a graça de Deus passando, nós não a deixemos passar sem que nós a bebamos nesta graça, deste amor de Deus por nós. Deve ser hoje esta nossa oração. A graça de Deus em nós, fazer com que nós possamos agir pela nossa obra, não sendo apenas nossa, mas pela graça de Deus que haja sempre em nós. Isso é o que nós pedimos e ao mesmo tempo precisamos da bênção de Deus para prosseguir e perceber a graça de Deus em nosso caminho. Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.